Então, boa noite. Nós estamos aqui hoje para falar num tema que muitas vezes interessa mais a pessoas que têm um background técnico e que têm um background mais técnico. Eu vou pedir a quem tem o... já está em silêncio. E que está agora a entrar nas leads da gestão de equipas, nas gestões de projeto e de repente às vezes sentem-se um bocadinho fora d'água. E é por isso que eu venho aqui hoje para vos dar aqui, falar um bocadinho. Eu começo sempre por dizer, e digo isto, quem já assistiu a outros webinars meus sabem que eu digo sempre a mesma coisa, eu não sou dona da verdade, eu posso não ter tido, até me podem faltar aqui algumas coisas que vocês achem que são importantes, e se a qualquer altura podem levantar a mão, ou então deixar para o fim, porque eu tenho sempre um tempozinho no fim para partilhas. Mas pronto, vamos começar por falar naquelas competências que vocês, a maior parte, quem já é da Tech Lead, que já tem e que sabem que o papel de um Tech Lead é multifacetado e requer um conjunto diversificado de competências para ter sucesso. E normalmente são pessoas que têm sólidas competências técnicas, que têm normalmente um conhecimento na área da atuação da equipa, têm competências nas linguagens de programação ou das tecnologias do qual o projeto ou a equipa está a trabalhar, têm foco na melhoria contínua e têm um compromisso já de entrega do produto, já sabem fazer uma tomada de decisão racional e normalmente têm conhecimento das boas práticas e dos padrões, para a tecnologia ou para o dado de cliente e para aquilo. E também sabem, qualquer pessoa que chega a Tech Lead já vem de uma área técnica e sabe perfeitamente, já sabe lidar com pressão e prazos, porque é das primeiras coisas, assim que começamos a trabalhar em projetos da IT, é das primeiras coisas com as quais nós nos confrontamos, temos aquele prazo, às vezes eu trabalho em projetos de TI e na altura ainda com ERP há 21 anos e nunca vi um projeto que corresse seamless do princípio ao fim, que não tivesse contratempos, por isso há sempre alguma altura em que temos que lidar com prazos, com pressão e quem já chegou a Tech Lead já é uma pessoa que está habituada a trabalhar nesta área e que já tem, espero, capacidade de lidar com pressão e prazos. Requer sempre também alguma adaptabilidade, já tem que ter algumas ferramentas, algum conhecimento na área da gestão de projeto, nem que seja apenas seguir o plano e esperemos que já tenha também visão de negócio e perceba o que é que a compreensão das metas e dos objetivos para alinhar as decisões técnicas com as estratégias organizacionais. Entretanto, depois, além das capacidades técnicas, há uma quantidade de capacidades interpessoais e de competências interpessoais para gerir eficazmente a equipa e colaborar com stakeholders que já são necessários e que, muitas vezes, quem vem de uma área técnica até acha que são coisas que são um bocadinho daunting e assustadoras, que a meu ver não são, mas eu venho exatamente do lado oposto. Eu sou uma pessoa que vem do lado da gestão, que acabou nas tecnologias de informação. Entretanto, eu vou começar por enumerar e falar um pouco dasquelas que eu acho mais importante, mas mais uma vez, podem falhar algumas ou podem haver algumas que vocês acham que são menos relevantes, mas eu acho que até fiz uma lista um pouco exaustiva. A primeira de todas, comunicação efetiva. Não é qualquer, para gerir uma equipa, para gerir um cliente, para falar seja com quem for, para trabalhar em equipa, é necessário ter uma comunicação efetiva. É preciso saber transmitir informações de maneira clara e compreensível e é preciso. E para mim, comunicação não é só comunicar, não é só falar. É preciso também praticar a escuta ativa.
e escutar ativamente para entender as necessidades e preocupações tanto da equipa como dos stakeholders. Comunicação tem sempre duas vias e até podemos encontrar muitas vezes pessoas que saibam falar muito bem e de maneira muito clara, mas que depois não sabem ouvir. Isso para mim não é comunicação, isso para mim é monólogo. Depois, liderança. É preciso para passar de uma pessoa técnica ou mesmo de um especialista técnico para depois conseguir gerir ou equipas, é preciso conseguir inspirar e motivar a equipa numa direção e interesses comuns, porque um projeto cuja liderança as pessoas não se revêem e não confiam no seu líder, na pessoa que lhe está a gerir, mesmo que seja dentro da equipa, é capaz de ter resultados um pouco catastróficos. Liderança, além de inspirar muito, é a capacidade de tomar decisões assertivas e assumir a responsabilidade por elas. Isto de ser capaz de assumir as responsabilidades das decisões tomadas é meio caminho andado para ter a confiança tanto da equipa como dos stakeholders e de qualquer outra pessoa que esteja envolvida no projeto. E também é uma coisa às vezes um bocadinho mais difícil, que é manter a atitude positiva e inspiradora mesmo perante desafios, porque às vezes o projeto está a correr mal, estamos com muitos desafios, estamos dentro do prazo e é também responsabilidade, nem sempre fácil, do chefe de equipa ou do tech lead ou do gestor de projeto e da parte da pessoa que lidera de manter uma atitude positiva e inspiradora e dizer, ok, estamos a passar por problemas, mas nós vamos conseguir. Mentoria e desenvolvimento. Desculpem. Mentoria e desenvolvimento é também, para mim, algo muito importante, porque que normalmente o tech lead é a pessoa, por regra, que mais sabe ou que muito sabe sobre a tecnologia que estão a implementar ou sobre o trabalho que estão a fazer. E é também, a meu ver, competência da pessoa que está a gerir a equipa, treinar e desenvolver os membros da equipa e promover um ambiente de aprendizagem contínua, porque dar bom feedback, reforçar o suportário das áreas em que a equipa precisa de melhorar é muito importante, mas sempre dar bom feedback em público e reforçar as áreas de melhoria em privado. Isto, para mim, também é ser mentor e é apoiar o desenvolvimento dos membros da equipa e de toda a equipa. E depois sempre reconhecer e recompensar o bom desempenho. Eu estou aqui neste momento, já agora só para vocês perceberem, eu vou primeiro falar um pouco de todas as competências-chave, em termos de soft skills, que eu encontrei que achei que eram importante falar hoje e depois numa segunda parte um bocadinho mais extensa vou então dar dicas de como melhorarmos em cada uma destas competências. Por isso agora vocês podem dizer, ok, está só a enumerar, mas não nos está a ajudar, mas como o próprio... Nós estamos a falar de um toolkit aqui neste webinar, por isso numa segunda parte vou dar-vos dicas, pronto, dicas, e mais uma vez, as dicas que eu achei relevantes para conseguirem melhorar nestas competências interpessoais ou soft skills. E gestão de conflitos. E eu aqui escrevi gestão e não resolução propositadamente, porque às vezes a gestão de conflitos também passa por identificar os conflitos ou conflitos latentes antes que eles ocorram. Por isso eu escrevi gestão e não resolução, porque às vezes conseguimos resolvê-los antes deles chegarem a acontecer. Mas para isso é preciso, e sempre que se identificam, abordá-los de uma forma construtiva, facilitar sempre a resolução colaborativa das disputas dentro das equipas e é muito, muito, muito importante compreender e considerar as perspectivas e as emoções dos membros da equipa, de quem está em conflito, ou mesmo de quem está ao lado, porque depois acabam por, uns têm um suporte e outros têm outro. E sempre de uma forma completamente neutra e neutral. Quem já está a gestir o conflito, quem está a gerir a equipa, não pode sempre nunca ser percepcionado de estar a ajudar apoiar mais uma pessoa que a outra, porque a outra então não vai conseguir colaborativamente trabalhar para a resolução
de qualquer possível conflito que possa ter acontecido. Estas são as 4 primeiras. A seguir temos mais 4, que é adaptabilidade. Nós temos que ser capaz, qualquer pessoa que lidera equipas ou que esteja a liderar um projeto e que esteja, mesmo tecnicamente, mesmo que não esteja a liderar uma equipa muito grande, mas que esteja tecnicamente responsável por uma implementação, tem que ser capaz de se adaptar. Porque, como eu disse há pouco, se vocês alguma vez souberem de um projeto, não estou a falar de um projeto de uma semana, de uma alteração de qualquer coisa, de um projeto que tenha corrido seamless, sem qualquer soluço ou sem qualquer problema, digam-me, porque eu nunca ouvi falar. Depois, o planeamento e a organização são também 2 competências terrivelmente importantes, principalmente em projetos maiores. Porque se nós não soubermos planear e se não soubermos organizar-nos de maneira a que saber que capacidade vamos precisar, até porque a constituição da equipa depende muito do planeamento, porque depende muito depois de irmos perceber qual a capacidade que precisamos, e também para gerir expectativas dos stakeholders e dos clientes, porque não podemos dizer que as coisas vão demorar 1 mês e depois, quando começamos a trabalhar, dizer, olha, afinal vai durar 1 mês e meio. Pensamento crítico, para mim também é muito importante, e eu no pensamento crítico também junto um bocadinho também de alguma criatividade e pensamento inovador. Temos que encorajar ideias novas, mas também temos que questionar, ou seja, não podemos aceitar só por aceitar, temos que saber questionar e temos que saber aceitar sugestões, até que às vezes podem ser melhores que as nossas, mas só questionando e tentando progredir é que conseguimos atingir um pensamento crítico e até poder e ter alguma criatividade entre a equipa. Promoção da colaboração também é muito importante, porque nós todos conseguimos saber que se houver um ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo dentro da equipa, o trabalho corre muito melhor, porque às vezes uma pessoa tem uma dificuldade e o parceiro do lado, olha, eu já passei por isso, eu já tive esse problema, eu sei aqui um workaround rápido, e é muito mais fácil. Se eles estiverem sempre todos em competição, não vão haver sinergias e ninguém vai conseguir ajudar ninguém. E por isso, para mim, eu acho terrivelmente importante que o chefe de equipa, que o gestor de projeto, que o technical lead, qualquer que seja o chapéu que estejam a usar, promovam um ambiente de trabalho colaborativo e que saiba reconhecer e valorizar tanto as contribuições individuais como as contribuições de toda a equipa ou de um grupo, porque aí as pessoas vão se sentir para a próxima muito mais motivadas a colaborar uns com os outros. As últimas 4, e depois, entretanto, vou passar para a segunda fase. Resiliência. Superar as adversidades e manter o foco em objetivos de longo prazo, por vezes não é fácil, mas é uma coisa muito, muito, muito importante quando estamos a gerir e quando estamos à frente de projetos. Já quando estamos como membro da equipa, é necessário, mas quando se é o gestor da equipa, o chefe de equipa, o technical lead, é muito mais importante porque temos que manter o foco por nós e pela equipa. E aprender com os fracassos, e em vez de baixar os braços, usá-los para essas experiências para melhorar para a próxima, é também para mim uma característica da resiliência e que nem sempre é fácil, mas que quando vamos crescendo, eu acho que muitas destas soft skills depois também ajudam a crescermos a nível pessoal como um todo, porque são tudo capacidades que depois nos melhoram, não só na nossa relação, na nossa vida profissional, mas depois também nas nossas relações pessoais, porque, no fundo, ajudam-nos a crescer. Capacidade de delegar é uma que é dificílima, mas
ser capaz de atribuir tarefas e distribuir tarefas, mas também com base nas habilidades, nas competências individuais de uma equipa. E ser capaz de confiar de que, claro, acompanhando, e nós vamos falar um bocadinho mais à frente disto, eu sei que é complicado, principalmente quem vem de uma área técnica, quem está habituado a desenvolver, tem uma forma própria de desenvolver e depois tem que passar para o outro, porque já não estamos nós com a mão na massa, nós estamos acima e estamos a coordenar. Este é um dos passos mais complicados de passagem de membro da equipa para gestor da equipa ou para technical lead. Eu não sou eu que faço, às vezes é mais rápido eu vou fazer ali do que estar a ensinar e explicar. Era mais rápido eu fazer desta vez, mas de futuro, se eu for mantendo a equipa, acaba por ser muito mais rápido e muito melhor, porque estou a desenvolver competências entre os membros da minha equipa. Mas eu sei que não é fácil. A gestão de stakeholders também, aqui é muito mais fluffy, e que normalmente quem vem da área técnica não acha tão simpático, porque já estamos aqui numa área de construção de relacionamentos. E é muito importante construir relacionamentos positivos e eficazes com todas as partes interessadas. Gerir expectativas e comunicá-las de maneira eficiente com os stakeholders e empoderar os membros da equipe e dar-lhes responsabilidades e autonomia, porque os stakeholders não são só o cliente, os stakeholders são todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. E os nossos membros da equipa, os nossos consultores, as pessoas responsáveis pela qualidade, o cliente final, o sponsor, tudo isto são stakeholders do nosso projeto. E nós às vezes temos a tendência para dizer os stakeholders são os externos. Não, as pessoas internas da equipa também são pessoas que estão envolvidas no projeto e que também estão dedicadas ao projeto e também fazem parte dos stakeholders. E, entretanto, equilibrar as necessidades e as expectativas de todos eles é uma coisa também muito importante. Eu vou pedir desculpa, mas há alguém, deixem-me só ver, há alguém que tem o microfone ligado. Agora já não. E não, continuo a ouvir alguém com o microfone ligado. Queria só perceber e pedir que toda a gente desligue o microfone. Ok, já está. Continuando. Sofia, estás em mute. Já me ouvem? Perfeitamente. Ok, peço imensa desculpa. Mas, entretanto, quando estava a tentar pôr toda a gente mute, eu também fiquei em mute. E pronto, e só para terminar, a capacidade de tomar decisões. Tomar decisões, tentar sempre tomar decisões informadas e ponderadas. Quando temos que tomar uma decisão com o mais importante, mais informação temos que ter, mas também não podemos demorar tempos infinitos porque eu queria mais aquela informaçãozinha. Temos que também saber gerir o que é que tomar decisões informadas, mas também tomá-las com brevidade e depois aceitar a responsabilidade das decisões, mesmo quando são difíceis. Eu sei que esta parte também não é das mais simpáticas, mas é uma coisa que é terrivelmente importante, mas que ajuda a construir confiança tanto a equipa como com o cliente e com todos os stakeholders, e porque de futuro as pessoas confiarão muito mais. Mas atenção, não somos donos da verdade, eu já tomei decisões erradas e já tive que ir perante uma reunião aconteceu-me num projeto em que tive que ir perante uma reunião de todos os stakeholders, com os diretores e os administradores da empresa, a dizer eu tomei esta decisão errada e teve este impacto no projeto. Não é fácil. Mas é mais fácil, assim que percebemos que erramos, admitir de imediato, aceitar a responsabilidade e de passar a tentar resolver, do que tentar esconder e tentar tapar, arrumar para baixo do tapete, porque normalmente uns grãos de pó acabam por se transformar numa bola, a maior parte das vezes. Para mim,
Estas 12 eram as competências-chave que, a meu ver, eram muito importantes, que são muito importantes para um technical lead. Se alguém se lembrar de mais alguma, faça favor de me dizer que, entretanto, nós falamos, vamos ver assim. Agora, ponto seguinte, então, ponto seguinte, como desenvolver estas 12 soft skills que acabámos de falar. E é agora esta segunda parte, que é um bocadinho maior, que eu vou dar apenas dicas, claro que eu não consigo num webinar de 1 hora, eu podia alargar para 1h30, mas eu também tenho noção que formações, principalmente formações online, mais que 1 hora, são terrivelmente cansativas e é muito difícil de manter a atenção. De qualquer maneira, algumas delas eu depois posso referir os outros webinars ou bem, alguns deles já dados por mim, que vocês depois podem ver com mais atenção. Se virem que há algum que não tínhamos ao webinar já, até podem contactar a Academia OBEI e sugerir, olha, gostava de alguma coisa. Um dos que eu dei o ano passado saiu exatamente daí. Eu dei o de gestão de tempo e prioridades e daí surgiu a necessidade de um outro que eu dei. Mas vamos, entretanto. Comunicação efetiva. Primeiro, como eu disse há pouco, comunicar não é só falar. Por isso é que eu falo logo, porque quando se fala de soft skills e para qualquer gestor de projeto ou qualquer technical lead, qualquer líder de equipa, não há melhor expressão que comunicação é fundamental. O mundo seria muito melhor se todos nós tivéssemos uma comunicação eficaz e fosse fácil de conseguir e perderíamos muito menos tempo e havia muito menos entropias e muito menos ruído. É preciso desenvolver e praticar a escuta ativa é importantíssimo. Eu até ponho isto em primeiro lugar antes do expressar-se, porque se nós não percebermos o que é que a pessoa do outro lado quer, o que é que ela nos quer comunicar, nós podemos estar a falar 1 hora, mas estamos a falar para o boneco, porque não era aquilo que ela queria. Por isso, praticar escuta ativa é muita atenção. Vocês até podem praticar com os vossos filhos, perceber o que é que eles nos estão a dizer nas entrelinhas. Quando alguém está a falar connosco, olhar para ele, ou para ela, olhar nos olhos, olhar para a cara e ver as expressões e não ouvir só o que estão a dizer, mas tentar perceber pela sua expressão facial, pela sua expressão corporal, o que é que eles nos estão a querer dizer. Assim, a seguir faço, mas a seguir falo no ser claro, expressar-se. Às vezes não é fácil, porque também podemos praticar a comunicação com pessoas de confiança, ou, por exemplo, se vocês têm uma comunicação maior a fazer ou que têm alguma dificuldade em comunicar, comecem por praticar com os vossos familiares, com os vossos cônjuges. Eu tive uma altura em que inclusivamente fiz parte de um clube em que uma das coisas era desenvolver as competências de comunicação e era falar, e era fazer discursos e tenho uns amigos e pronto, coitadinhos, ouviram os meus discursos uma e outra vez. Mas tiveram muita paciência, mas entretanto começaram a evoluir lentamente e depois nas equipas. E quando começam a comunicar com as vossas equipas, com pessoas desconhecidas, com pessoas com quem têm menos confiança, peçam opiniões, peçam impressões, certifique-se que estão a escutar ativamente, endereçando-as, fazendo questões, perguntando, olha, está tudo bem, fiz-me entender, e exatamente quando estão a comunicar também. E é uma dessas, por exemplo, por isso é que eu também às vezes peço para vocês terem as câmaras, porque é muito mais fácil eu estar a perceber se vos estou a atingir e se estou a fazer alguma coisa com sentido, lendo as vossas expressões faciais, porque quando nós estamos a comunicar, também conseguimos perceber se estamos a atingir o objetivo olhando para as pessoas e garantindo então que a mensagem é compreendida. Se é uma coisa muito importante, façam perguntas no fim para perceberem
se as pessoas realmente perceberam a mensagem que nós queríamos passar. Quando eu digo aqui estar aberto a novos tipos de contacto, principalmente se formos pessoas com mais dificuldades nas relações sociais, então vão a mais reuniões, vão a mais eventos sociais, vão a eventos seja dentro do âmbito de empresa ou não, porque estejam abertos a contactar com mais pessoas, a conhecer mais pessoas, para mais facilmente e que mais facilmente vocês depois estarem à vontade para o tipo de contactos. E aqui no fim, identificar a pessoa certa, o timing perfeito e o canal ideal para tirar uma mensagem, principalmente quando são alturas difíceis nos projetos e que é preciso comunicar algo menos positivo. Então aqui é muito, muito importante, quando temos que comunicar algo menos positivo com o cliente, com os stakeholders, perceber qual é a primeira pessoa com quem nós temos que comunicar, qual é o timing que devemos fazer e qual é o canal ideal para entregar a mensagem, se é preciso uma coisa mais oficial, menos oficial, se é uma mensagem, se é uma reunião, e isso, claro que com o tempo que vamos aprender, tudo o resto tem tudo a ver com prática, esta última tem muito mais a ver com experiência e nós acabamos por chegar lá. Depois, liderança e influência. Eu ponho aqui as duas juntas porque eu acho que uma pessoa que sabe liderar ou gerir bem uma equipa é capaz de os influenciar. Também atenção, aqui não, vou refrasear. Uma pessoa que está a gerir uma equipa e que está a liderar uma equipa pode influenciar toda a equipa, tanto de forma muito positiva como negativa, depende da forma como está a fazer. O primeiro ponto que eu faço é aprender com as nossas chefias atuais e passadas. Todos nós já tivemos gestores e chefes que nós gostámos imenso, que aprendemos, com quem gostamos muito de trabalhar e que achamos que era uma influência muito positiva, mas todos também já tivemos o oposto. Por isso, aprender e repetir aquilo que nós achamos que era bom, e tentar evitar os erros daquilo que achamos que era mau. Porque nós, olhando para os exemplos, principalmente para quem já nos geriu a nós, é muito mais fácil depois tentar perceber o que é que funcionou. Atenção que nós não somos todos iguais, mas nós conseguimos perceber o que é que funciona connosco e o que é que funciona com os nossos colegas e com a equipa. Aqui, depois, estar aberto, aqui, por isso é que é importante, nós somos todos iguais, estar aberto a feedback e valorizá-lo. Porque nós não podemos achar que somos donos da verdade, eu nunca achei e continuo a não achar, e porque é importantíssimo nós também perguntarmos e tentarmos perceber se as coisas estão a correr bem e se estão a ter dificuldades, e se for alguém da equipa que, se nem nós perguntarmos, tiver a iniciativa de vir falar connosco, valorizar muito isto. E segundo, terceiro, estar aberto aos sinais. É muito fácil, se nós estivermos numa equipa que nunca ninguém vem ter connosco, nunca ninguém toma iniciativa, nas reuniões estão todos calados e não participam, isto é sinal que alguma coisa não está a correr bem. Porque normalmente em equipas em que há uma boa liderança e que as pessoas se sentem confortáveis, as pessoas tendem a participar nas reuniões, tendem a fornecer informações e sentem abertura para falar sobre obstáculos e problemas que tenham a ter e a dar sugestões, sem termos que ir nós sempre ativamente atrás deles. Pronto, aqui esta no fundo é repetir um bocadinho acima, e se vocês acham que não sabem muito bem que tipo de liderança é que gostavam de ter, ou se procurem alguma bibliografia. Neste momento há tanta informação na net, procurem os tipos de liderança, leiam, vejam as descrições e vejam o que é que vai ressoar melhor para vocês, porque nós não somos todos iguais e nós não temos todos a mesma capacidade de abordar a mesma
Mas, por isso, há imensos livros, ou há imensas coisas online, workshops, palestras TEDx, há uma quantidade de pessoas que já partilharam isto, e se vocês tiverem mais curiosidade e se não tiverem muita certeza de como é que quer, podem agir, procurem. Por último, liderar pelo exemplo, porque esta é importantíssima. Nós não podemos dizer à equipa para fazer uma coisa e depois fazer outra completamente diferente. Nós temos que ser um modelo de comportamento que gostaríamos de ver a equipa. Isto acontece com os nossos filhos, acontece com os nossos animais, acontece com toda a gente. É assim, toda a gente olha para o exemplo, e se nós demonstrarmos sempre integridade e ética e responsabilidade, nós vamos ter uma equipa que faz assim, aquilo que eu estava a dizer há pouco, de que sermos responsáveis pela nossa tomada de decisão, e quando errarmos, admitirmos. Nós não podemos esconder os nossos erros e depois esperar que a nossa equipa venha ter connosco e admitir que errou. Só um exemplo muito rápido, porque é importantíssimo é aquilo do faz o que eu digo e não faças o que eu faço, não funciona, nunca funcionou. Porque as pessoas não são tontas. Entretanto, demonstrar paixão e entusiasmo pelo trabalho e pelos objetivos da equipa é importantíssimo, é exatamente também aqui que eu continuo na parte de liderar, por exemplo, porque se eu não estiver motivada, desculpem, e positiva em relação ao trabalho e aos objetivos de uma equipa, não posso esperar que a minha equipa esteja motivada, e se eu não acreditar que nós vamos conseguir e não acreditar no planeamento ou no que estamos a fazer, não vou conseguir transmitir. Ou então, quer dizer, se calhar consigo, mas isso teria que ser uma excelente atriz, que não sou. Mas é importantíssimo e se não acreditarmos no que estamos a fazer, então tentar perceber porque é que não acreditamos, porque isso vai passar para a equipa. Entretanto, o ponto seguinte, mentoria e desenvolvimento. Hoje em dia há grandes jargões do coaching, isto é uma coisa diferente e é parte toda a gente é coach neste momento. E para mim a grande diferença entre um mentor e um coach é que o mentor é a pessoa que, pela sua sabedoria e experiência, ajuda as pessoas. Os coaches, metade deles nem sequer têm experiência e não sabem o que é que está a falar. Mas para mim, um mentor é uma pessoa que, pela sua sabedoria e pela sua experiência, ajuda outras pessoas, como guia ou como conselheiro, ou até ensinando algumas coisas, mas que também tem a missão de inspirar e de ajudar, e de às vezes conseguir perceber que se calhar a pessoa tinha aquele objetivo e queria ir por ali, e conseguir perceber pelas capacidades, pelo tipo de pessoa que se calhar, e oferecer-lhe um caminho um bocadinho ao lado e paralelo, que pode ajudar imenso. A mentoria é uma ferramenta de desenvolvimento profissional que tem o objetivo de agregar conhecimento e orientação. E agora eu ponho aqui só alguns pontos que eu acho que é importantíssimo, que têm que ser desenvolvidos para nós conseguirmos ser mentores decentes. Temos que ter estas características. Primeiro de tudo, é ter conhecimento e experiência profissional e que sejam úteis ao mentorando. Se eu não perceber do assunto, se eu não tiver experiência do assunto, eu posso falar imenso, mas não estou a conseguir passar com confiança algo que as pessoas reconheçam em mim que querem aprender comigo. Eu acho que este é o primeiro ponto. Comunicação. E vocês vão ver a comunicação aqui ao longo de muitas destas soft skills, mas para mim, por isso é que foi a primeira, é muito importante. Nós não conseguimos ensinar conceitos importantes se não soubermos expressá-los com clareza. Mas, entretanto, também é uma coisa que vamos aprendendo. Quanto mais nós oferecemos o nosso apoio, quanto mais nós explicarmos as nossas ideias, quanto mais compartilharmos dicas, mais nós vamos percebendo qual é a melhor maneira de fazer com que as pessoas aprendam e com que nos ouçam, e também vamos desenvolvendo as nossas competições de ensino e de orientação. Mais uma vez, comunicação para os dois lados. Temos que estar sempre com atenção para perceber que se a maneira como nós estamos a comunicar e ensinar está a atingir o objetivo. Nós podemos ser um poço acumulado de uma vida inteira de experiências ricas, de conhecimentos, mas se não soubermos partilhar e se não soubermos ensinar, ser mentor não é uma boa escolha. Nem toda a gente consegue ser mentor. Mas
se conseguir ser, é excelente. E no fim, é uma sensação muito boa porque ajudámos outra pessoa a desenvolver-se. E é aqui, mais uma vez, ter interesse genuíno pelo processo, tanto em relação ao mentorando, como a relação ao processo de mentoria. Temos que gostar de expressar as vivências e as experiências, ter gosto pelo desenvolvimento da outra pessoa e sentir-nos satisfeitos e orgulhosos quando presenciamos o crescimento do outro. Não podemos ter medo. Para ser bom mentor, e eu tive isso já me aconteceu numa situação profissional que eu tive há uns anos, em que quando cheguei, a minha diretora me disseram, ela vai ser tua mentora, ela está aqui toda preparada para ser tua mentora, mas ela não era minha mentora, porque ela sentia-se atingida que se algumas das pessoas que estavam abaixo dela começassem a saber demasiado. E aí, então, ela nunca foi uma verdadeira mentora, porque ia dando umas migalhas, mas não estava verdadeiramente investida no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento da sua equipa. Estar disponível é outra coisa importantíssima, porque estar disponível para partilhar o que sabe, estar disponível para receber feedback, estar aberto para receber opiniões, estar disponível e ter tempo. Eu sei que o ter tempo é difícil, especialmente nos dias de hoje, mas se não conseguimos organizar a nossa agenda de forma a estar disponível e ter tempo para a outra pessoa, então não vale a pena, porque estarmos a fazer, desculpem, carreguei no rádio sem querer, porque estar à espera de estar a criar expectativas na outra pessoa, mas depois não termos tempo. E uma coisa muito, muito engraçada é que, pela minha experiência, em projetos de mentoria e de apoio e desenvolvimento às pessoas, não é só o mentorado que cresce, o mentor também cresce e também aprende, e também desenvolve as suas competências. E isto é terrivelmente importante. Mas para mim é um processo muito, 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 muito engraçado. E continuando aqui, gostar de ensinar e de aprender. Porque é isso que eu estava a dizer, que nós aprendemos uns com os outros. Agora, último, ter paciência. Porque nem toda a gente tem a mesma rapidez, tem a mesma rapidez. Às vezes são processos que nós trabalhamos e há muito tempo, para nós já é facílimo, mas outra pessoa com menos experiência pode não chegar lá tão facilmente. E vão errar, tal como nós já erramos e como nós continuamos a errar, por isso o mentor tem que saber ter paciência e ser resiliente. Porque durante o processo de mentoring vamos criar um conjunto de emoções e sentimentos e pressões que às vezes nós queremos que eles cheguem lá, mas nós temos que requerem muita energia, muita imparcialidade, muita paciência e muita resiliência. Atenção que eu estou a falar sempre na minha experiência, tanto como de mentoranda e como mentora, que já fui as duas coisas. Todo este webinar e a maior parte dos webinars e todos os webinars que eu já dei é sempre baseado na minha experiência pessoal e nos conhecimentos que eu fui adquirindo. Qualquer outra pessoa pode ter tido experiências diferentes das minhas. Gestão de conflitos. Esta é outra que é terrivelmente importante. Eu acho, até foi o primeiro webinar que eu dei no ambiente da Academia OBEI, eu vou falar, mas que se vocês quiserem aprender mais um bocadinho, está no YouTube da OBEI, eu falo 1 hora exatamente sobre isto, mas só muito resumidamente, é inevitável, porque todas as pessoas a trabalharem juntos têm conflitos. E não é uma exceção ou um cenário fora de comum, é natural. As pessoas têm interesses opostos, têm visões diferentes, compreenderam a informação de forma diferente, por isso é que às vezes, porque isso é que eu disse que a informação é preciso ser muito clara, porque se for dita metade aqui, metade ali, as pessoas podem entender versões diferentes da verdade e isso pode ser uma fonte de conflito.
Quando eu digo aqui assumir as responsabilidades e exercer a liderança, cabe às FIAs, se for o technical lead, se for o gestor de projeto, cabe a quem está a gerir aquela equipa onde surgiu o conflito, conhecerem. Porque são eles, porquê? Porque normalmente se foram quem viu o perfil, é quem gera a equipa diretamente, é quem conhece o perfil de cada profissional e o seu comportamento, tanto em hard skills como em soft skills, e é quem normalmente viu o conflito surgir. Se conseguirmos perceber que ele vem aí e atuar antes dele explodir, melhor, mas às vezes só conseguimos atuar depois. E atenção, que às vezes também não conseguimos. E também aqui, por muito bom que seja, nem os negociadores de reféns, que são excelentes e que são altamente treinados, têm sempre sucesso. Atenção que também temos que estar em todas estas competências que eu estou aqui a falar, temos que estar sempre preparados para não conseguir à primeira ou de não ter sempre sucesso, porque já acho que era o Winston Churchill que dizia que aprendeu mais com os seus erros, com os seus falhanços do que com os seus sucessos. E nós acabamos por aprender muito sobre as situações e sobre nós próprios. Mas pronto, continuando na gestão de conflitos. Mais uma vez, eu disse-vos que ia falar muito na comunicação, porque a comunicação é um dos pilares essenciais na gestão de conflitos, tanto na sua resolução como na sua prevenção. Outro ponto que eu disse também, já falei atrás, é neutralidade e empatia. Quem está a gerir o conflito tem que ser sempre percepcionado como não estando a beneficiar de nenhum dos elementos e tem que assumir sempre uma posição neutra. Eu sei que às vezes não é fácil, e porque às vezes até porque nós, quando estamos a ver os dois lados do conflito, nós naturalmente, pelas nossas crenças, pela nossa experiência, temos tendência a achar que um ou outro terá mais razão, mas se nós somos um mediador e somos nós que estamos a gerir o conflito, temos que deixar as nossas crenças de lado e temos que gerir de forma completamente neutra. Só assim é que, e ser empático, às vezes não é fácil, eu sei, mas ser empático com todas as partes. E é compreender e considerar as perspectivas e as emoções de cada membro da equipa. Requer uma postura imparcial, sim, e procurar a melhor solução para ambos os lados. Às vezes requer negociação. E requer o que é que tu precisas para. E às vezes, quando nós sentamos as pessoas a dizer porque é que tu precisas para que isto se resolva, às vezes eles querem a mesma coisa, só não sabem a dizer e explicar que querem a mesma coisa. Entretanto, é que exatamente identificar a causa do conflito é importantíssimo, exatamente perceber porque é que ele surgiu e depois adotar uma abordagem construtiva e compreensiva. Nunca correr o risco de fazer comentários menos positivos, sempre facilitar a relação colaborativa, exatamente se nós os pusemos a dizer, primeiro falas tu, e tu estás calado e tens X tempo, e dar exatamente o mesmo tempo, e dizer o que é que tu precisas, do que é que tu te queixas, o que é que te aconteceu, e o que é que tu precisas para que isto se resolva. E a seguir deixar o outro falar. E eles às vezes chegam à conclusão que ali. E se conseguimos fazer com que sejam eles a tomar a iniciativa de dizer eu preciso disto e aquilo, eles vão sentir-se incluídos e a coisa pode-se resolver colaborativamente. E acabar com, pronto, exatamente, negociar de forma justa e neutra. Isto, no fundo, eu acho que estes pontos acabei por repetir um bocadinho. E se quiserem para mais informação, então tenho o webinar, este sei de cor que dei em janeiro de 2023, mas é só procurar na Academia OBEI, e gestão de conflitos está lá. Adaptabilidade, eu entretanto vou ter que acelerar um bocadinho porque estamos quase, já estamos a chegar às 7h20. Adaptabilidade, eu falei nisso, é uma qualidade crucial para um gestor, porque nós temos que estar dispostos a mudar a mentalidade, temos que aceitar
que não somos donos da verdade e temos que aceitar que às vezes nos mostram coisas que realmente são diferentes e temos que estar sempre abertos a ouvir opiniões diferentes. Temos também estar abertos àquilo que é a aprender constantemente, temos sempre ter que se sempre dispostos a, porque estão sempre a surgir novas tecnologias, novas soluções, pessoas que vêm de outro ambiente e que trazem uma solução que nós nunca tínhamos pensado. Outra coisa muito importante é aceitar a incerteza, porque reconhecer que a incerteza faz parte da vida e dos negócios. As únicas coisas certas que diziam que é a morte e os impostos, não é? As únicas coisas certas na vida são a morte e os impostos. Tudo o resto é incerto. Nós hoje podemos estar aqui e amanhã podemos estar ali. E eu digo-vos que eu tinha, quando eu acabei a universidade de Economia, eu nunca pensei que ia acabar como gestora de projetos em IT, eu achava que ia fazer uma coisa completamente diferente, e nós realmente, a vida tem o condão de nos pregar surpresas, e nos projetos e na vida profissional também, e nos projetos também. Aqui que eu estava a dizer, praticar a tomada de decisões rápidas, eu já vou desenvolver um bocadinho mais no fim o que é que os pontos que eu acho que são importantes para poder estabelecer metas flexíveis é importantíssimo, porque se nós dissermos não, eu quero que aquilo assim, naquela data e que aconteça exatamente daquela maneira, é meio caminho andado para o insucesso e para falharmos, porque nós sabemos que, claro que, atenção, nós temos projetos e nós temos deadlines, temos idades temos datas de go, no go. Agora, durante todo um projeto, pode acontecer que há uma coisa que se desenvolveu mais rápido, há outra que demorou um bocadinho mais e nós temos que conseguir saber ser flexíveis um bocadinho, principalmente com os entregáveis e com as datas dos entregáveis, desde que consigamos, ou puxar uma pessoa mais para este, temos como diminuir a capacidade daquela e aumentar deste para conseguirmos gerir as coisas. E estar aberto a experimentar coisas novas e a soluções novas, porque às vezes sair da nossa zona de conforto é quando aprendemos a experimentar novas coisas ou novas abordagens, é muitas vezes quando nós crescemos e aprendemos e é meio caminho para o sucesso. Eu vou mesmo acelerar agora, porque eu acabei de perceber que isto era um webinar do ano e meia. Planeamento e organização. Planeamento e organização, eu, entretanto, também vai muito de encontro a um webinar que eu já dei de gestão de tempo e prioridades. Mas, ou seja, temos que estabelecer metas claras e temos que saber, é um bocadinho, quer dizer, eu acabei de dizer que temos que ser flexíveis, mas também temos que saber o que é que queremos atingir. O que é que nós queremos atingir, até porque os projetos, normalmente, quando estamos a fazer um projeto, nós sabemos o que é que queremos fazer com o projeto, o que é que queremos construir. Quando queremos construir uma casa, não é? Não vamos dizer que queremos construir uma casa e depois construímos uma piscina. Às vezes a piscina sabe melhor, mas pronto, mas precisamos de um teto. Criar um plano, um calendário, exatamente, é importantíssimo. Saber quanto tempo é que cada tarefa de momento demora e quanto tempo é que desenvolver. Criar uma priorização de tarefas, porque as tarefas não são todas igualmente importantes. Se tivermos entregas um deliverable que demora 3 meses a fazer, então dividir em tarefas mais pequenas, porque é muito mais fácil gerir prazos e é quase impossível gerir o progresso de tarefas de 6 meses, reconhecer os nossos limites e os limites da nossa equipa, porque e aprender a dizer não quando não conseguimos fazer e quando é impossível, e a utilizar ferramentas de gestão de projeto. Aqui há muitas. Eu dei exemplos no gestão de tempo e prioridades, tenho lá exemplos de uma quantidade de ferramentas. Pensamento crítico. É aqui que eu acho que questionar constantemente, saber examinar diferentes perspectivas, praticar a escuta ativa. Onde é que eu já ouvi falar nisto, da escuta ativa? Resolver problemas complexos. Às vezes é enfrentar problemas desafiadores, dividir problemas complexos. E uma melhor maneira de atacar problemas complexos é tentar dividir em partes menores e abordar cada uma individualmente.
às vezes são problemas que parecem enormes e depois quando nós começamos a olhar para as coisas parecem cada vez mais pequeninos e refletir nas nossas experiências e ir buscar como é que problemas que já nos surgiram, algo semelhantes, como é que eu agi na altura? Tive sucesso ou não? Se tive, tentar abordar de uma forma semelhante, se não tive, então o que é que eu poderia fazer diferente? Estimular a curiosidade, cultivar a curiosidade, isto aqui podemos fazer coisas na nossa vida pessoal que nos ajudam a construir e a melhorar para depois para a nossa vida profissional. Procurar cursos de coisas até que teoricamente poderiam até nem ser ligados à nossa vida profissional, mas que ajudam. E esta última, praticar a escrita refletiva, é algo que eu faço ativamente. Eu tenho um journal no qual escrevo todos os dias. E onde eu falo de coisas boas que me aconteceram, de coisas más, de problemas que eu tive, de como é que eu cheguei e que muitas vezes só o facto de estarmos a escrever, porque pronto, nós também podíamos estar a desafiar com a nossa cara metade, mas coitadinhas das pessoas, quer dizer, também não têm que estar a levar sempre com os nossos problemas e também não temos que estar sempre a carregar, a menos que tenham um terapeuta e eles são pagos para isso, mas de resto, eu faço a praticar regularmente a escrita refletiva ajuda a pensar com clareza, porque nós, uma vez despejando e escrevendo, quando formos reler, vamos perceber que até tínhamos a solução, às vezes. Promoção da colaboração. Criar um ambiente inclusivo, que eu já falei, estabelecer objetivos comuns, celebrar conquistas, promover uma comunicação aberta e perceber que as pessoas se sentem confiantes para comunicar e encorajar a participação e a troca de conhecimento, exatamente porque se as pessoas se sentirem confiantes e que sentirem que quando as suas conquistas são celebradas e quando são vistos e o seu trabalho é visto e é o acknowledgement de que eles fizeram aquele trabalho, fomenta imensa confiança e as pessoas, para a próxima, vão estar com muito mais vontade de participar e de trocar conhecimento. Resiliência, já falámos disso. Cultivar uma mentalidade positiva, estabelecer metas realistas, criar relações sociais fortes, porque nós não somos uma ilha, nós somos animais sociais e se nós tivermos uma boa rede de apoio, tivermos relações sociais fortes, é muito mais fácil depois nós aguentarmos problemas que nos surjam e ter uma atitude muito mais proativa e muito mais positiva para o que nos acontecem, porque temos um bom suporte. A escrita também ajuda muito na resiliência. Aprender com o passado, exatamente. Desculpem, saltei. Autoconsciência e rotinas saudáveis, exatamente, também é muito importante, porque é percebermos, se nós nos conhecemos melhor a nós próprios, percebemos quando é que nos fomos abaixo, quais são as coisas quais são os triggers que nos causa maiores problemas, e aí, de futuro, nós podemos criar defesas para criar defesas para o embate de novas situações negativas. Mais uma vez, aprender com o passado, quando é que as coisas correram bem, quando é que não correram bem, o que é que eu posso alterar e identificar estratégias eficazes do passado e aplicá-las em situações futuras. Desenvolver a capacidade de aceitação e tolerância à ambiguidade é exatamente aceitar que algumas situações estão fora do nosso controle. Focar nas coisas que queremos controlar, que podemos controlar e aceitar as restantes. Isto já parece que estou nos Alcoólicos Anónimos, mas não estou. Mas é que desde me dê força para aceitar as coisas que não posso controlar e mudar as que eu posso, mas isto é terrivelmente importante porque dá-nos força e capacidade de resiliência e de aceitação. E está disposto a aceitar que às vezes as coisas falham. É importantíssimo. Capacidade de delegar. Compreender as capacidades da equipa e escolher quais são as tarefas que devemos entregar a cada um. Fornecer orientação, gerir as expectativas do que é que dizer às pessoas o que é que esperamos delas e fazer check-ins regulares, especialmente de início, para tentarmos perceber se era a pessoa certa a quem nós entregamos
Se forem pessoas que constantemente está tudo ok quando estão nos check-ins, então se calhar podemos diminuir um bocadinho. Se são pessoas que normalmente estão atrapalhadas nos check-ins, é mantê-los. Isso é importantíssimo. Aceitar a possibilidade de erros e desenvolver problemas de consciência. Se nós erramos, os outros vão errar, principalmente se são tarefas novas para eles, e não tirar e não deixar de delegar a cada vez que a coisa corre mal à primeira vez. Temos um plano de contingência, mas tentamos novamente e percebemos endereçar onde é que falhou para tentar ajudar a outra pessoa a não falhar na vez seguinte. Celebrar as conquistas e confiar no processo, ou seja, cada vez que as pessoas fazem algo de bom, principalmente se estão a fazer algo novo, reconhecer os sucessos da equipa, isso incentiva e motiva para que eles estejam em melhoria constante, e aceitar diferentes estilos de trabalho e aceitar feedback. Porque às vezes nós delegamos e a pessoa começa a fazer e nós dizemos, eu teria feito de outra maneira, mas o resultado final é bom. Às vezes até é melhor que o nosso, ou então vai ser igual ao nosso, mas o processo das pessoas é diferente e nós temos que saber aceitar que as pessoas não têm todas o mesmo processo e temos que confiar no processo. Assim, gestão de stakeholders. Construir relacionamentos positivos e eficazes é importantíssimo. É desenvolver relacionamentos positivos, perceber quem são as pessoas, o que é que os motiva, a perceber quais são as expectativas de cada um das e qual é o poder, porque há muitas vezes temos que tentar perceber. Aqui vou para o ponto 3 já, que é o mapeamento de interesses e poder e a priorização de stakeholders. Porque às vezes o que está mais investido não é o que tem mais poder e o que tem mais poder não é o que está mais investido, e nós temos que perceber isso. Uma boa matriz de gestão de stakeholders, se algum de vocês quiser, eu tenho e posso partilhar convosco o meu Excel da matriz de gestão de stakeholders, exatamente porque é importante perceber isso. Gerir as expectativas e comunicar de maneira diferente. Onde é que eu já ouvi isto? Comunicação. A monitorização e aprender, ou seja, nós temos que todos eles às vezes são key users, outras vezes são business analysts, outras pessoas são membros da equipa, outras vezes vão ser utilizadores finais. Nós temos que ir percebendo qual é a aprendizagem e qual é a monitorização que nós temos de fazer de cada grupo, e depois no fim, por último, mas muito importante, a gestão do risco ao longo de todo o processo, de cada um do que é que cada um dos stakeholders está envolvido, e no fim, a avaliação de impacto. Avaliar o impacto das decisões e mudanças de projeto nos stakeholders é importantíssimo. Perceber se as nossas ações e as nossas decisões impactaram positivamente ou negativamente cada um do grupo interessado. Até porque nos vai ajudar a tomar decisões no futuro. E peço imensa desculpa, eu sei que estou ligeiramente atrasada, se vocês tiverem paciência, porque agora chegamos à última, e eu sei que está, olha, péssimo, o que é que aconteceu? Mas eu digo-vos o que é que está aqui em baixo. Não sei porque isto desformatou, mas normalmente a capacidade de tomar decisões, isto é um processo que eu quis que ficasse aqui, que é, primeiro temos que definir o teu problema, depois temos que reunir todas as informações, ou seja, antes de tomar uma decisão temos que perceber que se compreendemos completamente o problema em questão. Depois, tentar reunir o máximo de informações pertinentes para o problema, certificar-nos que estamos a ter uma visão abrangente e fundamentada antes de tomar decisões, e que as fontes nas quais nós estamos a recolher informação são fontes fidedignas. Isso é terrivelmente importante, porque às vezes não são. Às vezes é só um disco que disse ali do lado, ou qualquer coisa assim. Estabelecer prioridades, identificar quais os critérios mais importantes para a minha decisão, e depois avaliar as opções. E eu isto até faço na minha vida, até passo as tais listas de pros and cons. Eu, em algumas decisões da minha vida pessoal, também fiz isto, porque às vezes é importante nós conseguirmos perceber quais são as decisões que nós temos que tomar e quais seriam as consequências. Exatamente, vamos para o ponto seguinte, pendurar as consequências de uma e de outra decisão. Se nós temos um sim ou não, ou pronto, ponderar as consequências de cada decisão. E envolver outras pessoas.
Procurar outra opinião e feedback de pessoas relevantes, mas atenção, pessoas relevantes à tomada de decisão. A diversidade de perspectivas pode enriquecer a tomada de decisão e às vezes até pode evitar que nós tomemos uma decisão terrivelmente errada porque nós estamos dentro da nossa cabeça e com muitas dúvidas. Gerir riscos é o 8 que está ali quase a dizer. Usar a nossa intuição, mas com cautela, porque aquela coisa do gut feeling, e o gut feeling é que me diz mal menos, tem que ser uma coisa, não pode ser só intuição, nós não podemos trabalhar só na intuição, temos que ter informação e temos que passar todos os outros passos, gerir os riscos, avaliar os riscos associados a cada opção, estabelecer prazo para a nossa tomada de decisão, porque enquanto nós estamos a fazer isto tudo, o tempo está a passar e independentemente, é aquilo que eu estava a dizer, o ótimo é inimigo do bom e às vezes nós não conseguimos ter a informação toda exaustiva, mas temos que dizer até evitar procrastinar, mas também não tomar decisões precipitadas, mas a procrastinação, o medo de tomada de decisões. Também dei um webinar sobre combater a procrastinação e tenho lá as coisas com mais detalhe. O medo de tomar decisões erradas pode ser um dos grandes motivos de procrastinação. Por isso, se estabelecer um prazo e dizer até aquele dia eu tenho, ou até aquela hora eu tenho que tomar uma decisão. Adotar uma abordagem incremental. O que é que eu quero dizer com isto? Quando as decisões são complexas, considerar a abordagem incremental, ou seja, dividir o problema, como já falei há pouco, dividir o problema em partes menores e abordá-las separadamente. Se é uma decisão muito grande, provavelmente é composta de várias pequenas decisões e então fazer isso de forma incremental. Se eu decidir isto aqui, assim, onde é que me leva? E fazer o caminho. Estar aberto à mudança é terrivelmente importante e isto é uma coisa que há muita gente, estar preparado para que as nossas decisões, para ajustar as nossas decisões se vierem informações novas. E a flexibilidade é sempre crucial em ambientes dinâmicos. Nós podemos tomar a decisão A, mas depois amanhã virem novas informações e perceber que se calhar temos que ajustar a nossa decisão, até podemos retroceder se ainda fomos a tempo. Aprender com o passado, e eu também já falei nisto, que era refletir sobre decisões anteriores, identificar o que é que funcionou bem e o que é que poderia ser melhorado. Isto é muito importante também. Agora, onde é que eu estava? Estava no aprender com o passado, equilibrar análise e opção, é um bocadinho já falei isto, que é não podemos ficar perdidos no tempo para sempre na análise, evitar ficarmos paralisados na análise, mas também não tomar decisões impulsivas, encontrar um equilíbrio saudável entre a reflexão e depois a tomada de decisão. Já falei nisto antes, assumir responsabilidade. Se a nossa decisão não foi bem sucedida, aprender com as consequências e usar as experiências para crescer. Nunca fugir às responsabilidades das nossas decisões. E depois, no fim, procurar feedback no pós-decisão. Após a implementação, procurar feedback para avaliar os resultados, tanto dos stakeholders, como de membros da equipe, toda a gente, e pode ajudar na melhoria contínua e nas nossas capacidades de decisão. E pronto, e termino só que isto, para mim, as soft skills são fundamentais para tech leads e gestores de equipa que enfrentaram os desafios específicos do ambiente técnico, mas ao mesmo tempo promovem uma cultura de inovação, aprendizagem e colaboração. Eu sei que já estamos muito em cima, eu vou parar de partilhar para vos pedir que ligassem então todos a câmara neste momento, para eu poder tirar uma fotografia de família. Ai, eu atrasei-me, ainda cá está tanta gente. Nem me tinha percebido que ainda cá estavam todos. É bom sinal, eu espero que tenha sido útil. Eu acabei por perceber que pus muito conteúdo e que esta eu devia ter optado por 1h30, mas pronto, de qualquer maneira eu estou disponível. Há quem tenha estado com a câmara desligada porque ainda estava a conduzir para vir para casa. Não, agora só porque eu vou só, então, espera aí, vou pôr aqui o modo all together, porque isto está muita gente, e aqui together mode, vamos escolher aqui uns todos aqui nas cadeirinhas brancas.
E tanta carinha a aparecer. Pronto, e então eu vou fazer só aqui um print screen, eu vou-vos avisar quando for para sorrir, que vocês já sabem, se já tiveram no outro webinar, já sabem como é que isto funciona, não é? Vá, um sorriso grande agora. E já está. Pronto, já está. Eu sei que estamos um bocadinho atrasados, mas a minha pergunta é: há alguém que tenha algum comentário ou alguma coisa a fazer e que perguntas, comentários, tudo é válido. Sim, Ian Brandão. Oi, Sofia. Acho que, primeiramente, parabenizar pela apresentação, foi muito legal. Acho que tem temas muito enriquecedores quando a gente fala de liderança, né? E acho que uma sugestão para deixar de feedback é a gente ter uma sessão onde a gente possa compartilhar entre si, sabe? Situações de conflitos que a gente passou, experiências que a gente pode trocar em relação a como a gente pode resolver certos problemas, né? Então, eu acho que a gente trocar experiência entre si é algo muito interessante e, sei lá, eu acho que tentar ver uma dinâmica onde a gente possa quebrar esses temas em pequenas reuniões onde a gente possa abrir para todo mundo comentar, sabe? Mas, assim, são temas super interessantes que foram abordados e acho que agregou muito para a gente aqui, tá? Obrigado mesmo. Sim, tens razão, Ian, isto era realmente muita informação. Quando nós começámos a pensar nisto, e eu quando comecei a desenvolver, e é mais isto, e é mais isto, e é mais isto, e é mais isto, e realmente eu costumo ter mais tempo no fim para conversa, mas podemos fazer uma sugestão. De qualquer maneira, como eu disse, existem alguns destes pontos que falámos aqui: gestão de conflitos, gestão de tempo e prioridades, aprenda a dizer não, que foi exatamente aquilo que eu disse, que quando no gestão de tempo e prioridades falou-se tanto nisso que acabou por haver um webinar só de aprenda a dizer não. Mas procurem na academia, se virem alguma coisa interessante, se não, então façam exatamente essa proposta. Eu vou também falar com a academia, pode ser até um assunto muito interessante, mas vocês, quando têm a folha de avaliação, ponham nas sugestões quais eram assuntos que vocês vão receber, quais eram assuntos que vocês gostavam de ser vistos, com mais atenção. Há mais alguém que queira fazer mais algum comentário ou... Não, eu sei. Eu aproveito para agradecer. Sim, obrigada. Muito bom. Acho que alguns temas mereciam um bocadinho mais tempo, mas eu também vejo o teu lado, estavas muito empolgada para partilhar a informação. Eu acredito que estavas mesmo contente em juntar todas as peças. Se calhar fica para uma outra oportunidade falar. Exatamente, mas sim, tens toda a razão, Fernando, e eu depois quando comecei a dar, e eu hoje ainda eu percebi que as coisas que realmente devia ter partido isto em dois. Mas, porque é muita informação, porque realmente eu comecei a pensar, quando a academia me propôs este tema, eu pensei, ok, são umas 5 ou 6, e de repente eu começo, não, mas esta também é importante, não, mas esta também é importante, e acabámos em 12. E eu também não quis só enumerá-las, achei que era importante também falar no assunto, mas sim, eu acho que será para uma próxima oportunidade, e eu vou também pensar, se calhar, mas vocês digam mesmo à academia na ficha de avaliação quais são os assuntos que vocês achavam importantes ser visto com maior detalhe. Emerson? Olá, boa noite. Uma dúvida que eu tenho a respeito do tema. Primeiro, parabéns e obrigado. Foi muito enriquecedor, realmente. Mas, assim, nós temos quando a gente fala de lead, nós temos 2 pontos, que é a questão do soft skill e a questão da tech skill. Como é que essa balança está hoje no mercado? Assim, ela ainda pesa mais para a tech skill do que para a soft skill? Já há um equilíbrio maior?
Assim, Como é que é hoje? Depende um bocadinho, porque há pessoas que chegaram à parte de gestão de projetos e de liderança de equipas, há 2 percursos. O meu percurso é um percurso 100% soft skill, nada técnico. A minha formação é economia, depois com MBA em gestão, eu já tenho comecei a trabalhar no SAP há muitos anos, mas como consultora funcional, eu não percebia nada da parte técnica, eu era só punha piscos e preenchia tabelas. E depois progredi exatamente para a parte de gestão de equipa e depois gestão de projetos. Mas há pessoas, que é aquilo que eu estava a dizer, que pela sua competência técnica e pela sua antiguidade, começam a ser reconhecidos pelo trabalho que sabem, pelo que sabem, e acabam começam por gerir a sua equipa, depois começam a progredir e acabam exatamente a gerir equipas e era acima de tudo para essas pessoas que este webinar foi pensado. Excelente, obrigado. Nada. Entretanto, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse tema do Emerson, que é muito interessante, né? Eu acho que quando a gente olha para o mercado em si e as pessoas que estão recrutando, eu acho que o técnico ele é visto acima da soft skill. Mas quando você está dentro da empresa, você está aprendendo a cultura e as pessoas te avaliam pelas N situações que acontecem, o seu soft skill se sobressai lá dentro. Então, assim, eu, onde estava numa posição de liderança muito por causa da minha soft skill, né? De como eu me expôs, né? Em relação às situações que aconteceram, né? Como que os conflitos que aconteceram foram resolvidos, né? Tipo, a minha contribuição em cima disso. Então, eu acho que dentro da onde você está, dentro do seu ambiente, o seu soft skill ele conta muito para quando existir uma possibilidade, você ser a primeira pessoa a ser indicada como uma liderança, saca? Exatamente. Sim, eu vejo muito isso. Assim, o tech skill te coloca lá dentro e o soft skill te mantém. A menos que faça um percurso como o meu, que já só entro pelas soft skills, não é? Mas eu tenho que ter sempre um technical lead comigo. Sim, eu fui professor por 20 anos e depois entrei para a área de tecnologia. Então, assim, eu tenho bem mais soft skill do que tech skill. Estou aprendendo ainda essa parte. Ok. Entretanto, eu acho que vou terminar, porque já passamos... Já estamos nas 19h48, já passámos muito tempo realmente, mas é bom, e eu prometo que para a próxima vou propor, se voltar a ter um tema tão composto, eu vou pedir ao OBEI que divida isto. Ou que eu podia também ter sugerido 1h30, e foi mesmo falha minha. Mas pronto, olha, obrigada por terem estado e muito obrigada pela vossa participação e também pelos vossos comentários aqui no chat, e até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado, Sofia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigado, boa noite.